Bom dia! Ontem, dia primeiro, eu não gravei as senhas, então vou botar a coisa em ordem. Vou gravar as senhas do dia de ontem. Depois, daqui a meia hora, uma hora, vou gravar as senhas de hoje, de reflexão. E depois tenho vontade de gravar um vídeo sobre a questão da escravidão entre descendentes de alemães e italianos. Foi descoberto anteontem trabalhadores negros e nordestinos sendo escravizados na Serra Gaúcha por descendentes de imigrantes italianos. Então eu pretendo falar sobre isso, porque isso fazer uma reflexão do que eu percebi e percebo desses descendentes de imigrantes vivendo há quase 200 anos os alemães, os italianos há 150, 160 anos, vivendo no Rio Grande do Sul e com essa mentalidade ainda de escravizar e de ser preconceituoso e xenófobos. Bom, mas vamos às senhas diárias do dia de ontem, dia 1º de março de 2023, quarta-feira, oitavo dia na quaresma. Hoje vai ser o 9º dia na quaresma. O título é A verdade, o amor e a graça vencem e vencerão. Não tenham medo. E a quaresma que estamos vivendo como tempo de ensaio. Primeiro versículo para o dia de ontem se encontra no profeta Daniel, capítulo 4, versículo 7. O rei disse a Samuel, o rei disse a Daniel, certamente o Deus que vocês adoram é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis. O rei que ele fala aqui é o rei lá da Babilônia, onde eles eram escravos, onde Daniel estava preso. O Daniel fez uma leitura profética da história para o rei. Era o sucessor de Nabucodonosor já. E o Daniel fez essa interpretação e o rei disse, esse teu Deus aí fala a história, fala a verdade. Nós vamos ver mais isso lá quando se tratar do apóstolo Paulo. Agora, nesse versículo, segundo versículo do dia, Atos 26, 27. O apóstolo Paulo disse, Rei Agripa, o senhor acredita nos profetas. Eu sei que o senhor acredita. Então Agripa, o rei, se dirigiu a Paulo e disse, por pouco você me convence a me tornar cristão. É assim, o apóstolo Paulo tinha sido preso lá pelo ano 50, depois do nascimento de Cristo, na cidade de Cesareia. Cesareia era a nova capital que o Império Romano tinha imposto, ficava a 100 quilômetros de Jerusalém. Esse rei Agripa, rei daquele pedaço do Império Romano, ele foi lá, veio, porque o apóstolo Paulo pediu julgamento, ele foi lá e o Paulo jogou assim na cara qual era o problema que ele, o apóstolo Paulo, tinha com os judeus e por que os judeus estavam pedindo a condenação dele, a prisão definitiva dele e talvez a morte. E o Paulo contou tudo. E aí o rei Agripa disse, tu não foge dos problemas. Tu diz, e por pouco você me convence a me tornar cristão. Vocês são uns caras corajosos. E aí Paulo continuou preso por 2 anos. E o rei também não queria ter problemas com os judeus, que era
sobre quem ele dominava. A oração vem de duas pessoas, Johann Augusta e Benigna Carstens. Já não temos mais medo, pois o próprio Cristo é o nosso Senhor, o Rei que vence a morte, tanto que o mal nada consegue. A própria verdade leva à vitória. A verdade. Verdade baseada nesse Cristo com amor e graça. Diferente dos poderes que agem por força e violência. E mentira, muitas vezes. Mentira acreditando em ídolos, não no Deus que age na história, com justiça e verdade. Justiça graciosa, amorosa. O primeiro texto de ontem foi de 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 9 a 13. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. E não se queixem como alguns deles se queixaram e foram mortos. E ele está se referindo lá ao povo que saía do deserto fugindo da escravidão. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Eles até acreditavam que já era o fim dos tempos, né? Mas, assim, tempos muito difíceis, né? Medo, prisão, de ser atropelado pelos poderes e forças, tanto dos reis, das elites, como dos próprios judeus, ameaçando eles. Mas aí ele diz, não tenham medo, não ponham Deus à prova. A prova assim, vai, nos liberta de tudo. Não, vocês têm que caminhar para fora da escravidão. E não querer voltar para trás, como alguns deles fizeram, né? Que saindo da escravidão do Egito disseram, que saudades das cebolas do Egito. Aí o Paulo continua aconselhando os cristãos de Corinto. Aquele que julga estar firme, cuide-se que não caia. Não sobreveio a vocês tentação nenhuma que não fosse comum a todos os seres humanos. Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês possam suportar. Mas quando forem tentados a fraquejar, dar para trás, a renunciar à verdade, Ele lhes providenciará um escape, uma resposta para aquela situação, para que possam suportar. Vou agora preparar a leitura e reflexão das senhas para o dia de hoje, dia 2 de março, o 9º dia na Quaresma. E depois, se der, faço aquela reflexão sobre os descendentes de imigrantes alemães e italianos no Rio Grande do Sul e que ainda são escravistas, preconceituosos, xenófobos. Um bom dia.